Bom, aqui pessoal, vamos lá ver o meter em ação aqui na função DC, né, que é a corrente contínua. Então temos aqui DC, podemos identificar aqui pelo sinal aqui esse risco, os 3 pontos. Então nós estamos nessa área aqui de corrente contínua, ok? Para medir o que? Baterias, pilhas, ou fontes, aí transformadores com sistema aí DC, ok? Então é o seguinte, eu vou medir aqui essa bateria aqui, Duracell, bem conhecida, 9 volts, o fabricante especifica aqui na lateral dela, tem aqui que ela é 9 volts. Eu preciso medir porque ela pode ser nova ou usada, então a gente vai verificar aqui. Então ela tem o positivo aqui, que eu fiz uma marquinha aqui para identificar que esse lado é o positivo. Temos o meter aqui encaixado já com o lado vermelho, que é o positivo do meter, também já no lugar correto, e o preto aqui que seria o negativo do outro lado também. Ok, então aqui na chave eu tinha selecionado já que é número 20, porque como é 9 volts a bateria, eu deixei aqui no 20, deixei acima, né, para garantir aí que não dê nenhum problema no meu meter, ok? Como já falei em outra aula. Agora aqui já selecionei a voltagem pré-selecionada, né? Coloquei aqui, então quando ele não estava ligado, estava dando essa medida aqui, quando as ponteiras não estavam encostadas lá na bateria, então estava dando 0, 0, 0 aqui, ok? E aí depois aqui que eu coloquei as ponteiras, ele me deu essa medição aqui nessa bateria, deu 8.00, 8 volts. Então essa foi a medida dessa bateria, que é uma bateria que eu peguei aqui que estava já usada. Independente disso, eu sei com quantos volts ela está nesse momento. Então, nós vamos aqui ver a continuação da medição aqui. Então aqui continua a mesma ligação, mesma voltagem. Aqui a gente está verificando uma coisa diferente aqui agora. Para saber a polaridade pelo meter. Vamos supor que esse sinalzinho aqui de positivo não estivesse aqui. Ou se eu estivesse medindo uma fonte. Então eu quero saber que lado aqui das duas pontas que era o positivo e o negativo. A minha ponta vermelha está aqui e a minha preta desse lado, que na bateria está positivo. Então se não tivesse o sinal aqui, eu não teria como saber. Mas como eu tenho o sinal aqui, eu já tenho a referência, né? Então, mas faz de conta que não tem esse sinal, então o meter vai me mostrar aqui, ele vai mostrar esse sinalzinho aqui de negativo, que está dando 8 volts, porém a polaridade está invertida, quer dizer que o cabinho vermelho, que é o positivo do meter, está ligado no negativo, por isso que ele está acendendo aqui. Se eu inverter isso aqui, colocar ao contrário, como está nessa figura aqui, aí ele vai aparecer dessa forma, sem o sinal, ok? Então o sinalzinho some, e quando está sem o sinal é porque está tudo correto, a polaridade também. Então eu tenho como descobrir a polaridade aí. Quando aparece o sinalzinho de menos aí, negativo, é porque as ponteiras estão ligadas invertidas, mas ele continua dando a medição para você. Ele só está te fazendo um favor aí de te avisar que está invertido, caso você precise saber dessa informação. Ok? Bom, agora aqui essa foto aqui de uma fonte, essa fonte aqui para identificar. Então a gente tem aqui o seguinte, desse lado nós temos aqui algumas dicas aqui para identificar a entrada e saída, né? Então tem aqui, ó, input é a entrada, então 120 VAC, então é 120 volts AC, corrente alternada.
Então eu já sei que a entrada dele é 120, então eu não vou ligar ele no 110, ok? A saída dele, output, então essa fonte aqui, ela é entre 120 e vai me fornecer a voltagem de 2.8 VDC, volts, direct current, né? Corrente contínua, ok? E aqui ele também me dá o 320 mA, miliampere, M minúsculo e A maiúsculo, miliampere, ok? Então são essas coisas aqui que são realmente importantes eu estar sabendo: a entrada, a saída e a amperagem, né? Agora aqui os 60 Hz é padrão aqui do Brasil, tal. Isso não, a gente não precisa estar se aprofundando. Aqui embaixo tem o desenho, como já falei em outra aula, que poderia aparecer aí para você conferir entre o aparelho e a fonte. Então na fonte tem aqui. Então aqui ele está indicando o sinalzinho de menos aqui dentro da bolinha, que a parte externa é negativa, e do outro lado aqui tem um xizinho, aqui um sinal de mais, que a parte interna é positiva. Então eu sei que dentro é positivo. Então aqui nesse plug aqui a parte externa é negativa e interno dele é positivo, ok? E aqui eu pus out por quê? Porque ela vai sair por aqui. Esse 2.8 VDC aqui vai sair aqui nessa ponta aqui, ok? Então por isso que aqui é out. E o in da fonte é aqui a entrada da tomada, né? Onde vai ligar na tomada da parede aí, de AC. Então a entrada é aqui, a entrada de AC. Então ele entra AC e sai DC, ok? Então foi feita aí a transformação da voltagem e da parte eletrônica da fonte também, converteu isso para corrente contínua. Bom, agora aqui nós vamos fazer uma medição com cabo de áudio, cabo aqui de instrumento. E esse cabo aqui eu vou medir aqui com o meter se ele está bom ou não, né? Se está chegando o sinal dessa ponta para essa, do terra aqui, da carcaça para essa outra ponta, se ele não está em curto. Então vou fazer aqui a primeira medição. Então eu ligando o meter, selecionando aqui ó, em 2000K na parte de ohms resistência, como já foi visto aí mais detalhes do meter anteriormente em outra aula. Então aqui selecionei aqui, aí ele não liguei a ponteira em lugar nenhum, ele me deu aqui número 1, não está ligado em nada, está dando o número 1. Então aí agora eu vou ligar as ponteiras nas pontas dos cabos. Então aqui deu 0 porque eu liguei aqui nessa ponta e nessa ponta do cabo, ok? Então quer dizer que quando dá tudo 0 aqui é porque ele está dizendo que está chegando sinal daqui para essa ponta aqui, tem sinal daqui para cá. Se não tivesse sinal, ficaria assim, não daria nada, né? E como zerou tudo, então é porque tem sinal, ok? Então essa é uma forma de estar medindo aí se o cabo está tendo sinal, não está interrompido, né? Então aqui se eu tivesse encostado aqui nas duas pontas e aqui tivesse me dado o número 1 aqui, não tivesse dado 0, 0, 0, aí é porque estaria interrompido, ok? Então eu posso fazer essa mesma coisa ligando também para medir o terra dele, né? A malha dele. Eu poderia ter ligado aqui e aqui para saber se está interrompido ou não as malhas. Agora eu fiz o que? Coloquei uma ponta do cabo aqui, o meter e a ponta do cabo, e do outro lado eu coloquei na malha, né, no terra aqui. E aí ele deu esse número 1. Então por quê? Então ele está querendo dizer que não tem contato nenhum, é como se não tivesse ligado nada, se não tivesse encostado em nada. Então isso eu sei que o que acontece, que não está em curto esta parte com a ponta aqui o teu cabo não está em curto, porque ele tem só 2 fios. Então desse lado aqui eu fiz aquilo que eu tinha comentado, liguei só no terra e aqui do outro lado só no terra e ele deu tudo 0. Então tem contato dessa ponta para essa ponta aqui, ok? Então eu sei que está funcionando o malha também, nesse caso aqui. Agora aqui nós vamos medir o alto-falante
com o meter. E o alto-falante aqui, o fabricante já me dá algumas coisas aqui. O que, que me interessa saber? Que é o 16, aqui a ferradura, que é o sinal de ohms, né? Resistência. Então tem 16 ohms esse alto-falante. E ele é 0,2 watts. A potência não é tão importante e as outras numerações são numerações do fabricante, de controle, etc. Não interessa pra mim. Então, para a gente interessa mais importante, né, que é o 16 ohms, que eu quero descobrir se ele é. Se não tivesse marcado isso aqui, não tivesse apagado, perdido essa informação, o alto-falante está aqui. Então eu poderia descobrir com o meter. Então como que a gente vai fazer? Bom, eu peguei o meter aqui. Aqui na parte de resistência, ohms, né, que tem a ferradurazinha aqui, eu selecionei aqui 200, que foi o mínimo aqui. Porque como eu sei que os alto-falantes aí normalmente são 2 ohms, 4 ohms, 8 e 16, né? Costuma ser dentro dessa faixa aí. Então a gente já coloca aqui no mínimo. Então eu pego o meter e coloco nas duas pontas aqui. Todo alto-falante costuma ter alguma sinalização. Esse aqui não dá pra ver aqui, mas o positivo dele é desse lado, o negativo é aqui. Mas se não tiver, não tem problema. Você liga aqui, encosta e a gente vai conseguir medir da mesma forma, ok? E às vezes ele aparece de um lado, ele vai aparecer pode aparecer um ponto vermelho, né, de tinta, né, só um pontinho vermelho, porque quer dizer que se de um dos lados tem um ponto vermelho, é que ali é o positivo e o outro lado automaticamente negativo, ok? Bom, com aquela medição, né, aqui dando continuidade, então eu coloquei aqui e ele me deu essa leitura aqui, ó, 16.1. Então 16.1 ohms bate aqui com o que o fabricante está dizendo. Se não tivesse marcado aqui, eu ia saber, o meter ia me falar qual é a referência, ok? Se tivesse um pouquinho menos, vamos supor, se tivesse 14 ohms, aí você pode colocar como se fosse 16 ohms, o que coloca mais próximo aí do que ele está. Se ele tivesse mais próximo do 8 ohms, né, por exemplo 10 ohms, você poderia colocar, aí a gente definiria ele como um alto-falante de 8 ohms, ok? Se ele tivesse aí com 5 ohms, aí eu definiria ele como 4, ok? Então a gente vai sempre trabalhar com essa tabela 2, 4, 8, 16, aí que é um padrãozinho para a gente poder não se perder quando o meter der um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque isso vai sempre acontecer, porque isso aqui nem sempre o valor vai dar exato, ok? Então a gente pode estar pegando essa referência aqui. Bom, e por que saber essas coisas aqui de quanto tem o alto-falante? Porque isso aqui você pode estar medindo a caixa, né? Eu posso medir uma caixa, eu vou ligar um cabeçote e uma caixa, e o cabeçote, o que eu digo é um amplificador, né? Então, que é separado da caixa. Então eu tenho lá de uma marca uma caixa, de outra marca o amplificador, e atrás do amplificador a gente sempre vai ter lá a referência do fabricante de quantos ohms é a saída, né? Aí muitos aí são de 8, alguns de 4. Você pode encontrar aí com 16, tem uns que tem chave para tá mudando isso aí, né? E você vai fazer o que? Vai tentar deixar a caixa com igual valor da saída do amplificador, ok? O igual valor é a melhor situação. Então se o seu amplificador lá está escrito que é 8 ohms, então a sua caixa ou o seu alto-falante tem que ter 8 ohms, ok? Então se tiver 4 alto-falantes ligados lá, você não está vendo, está interno. Então não tem como saber a ligação. Então o que a gente vai fazer? Pega o meter, você vai colocar um cabo ligando na caixa, né? E aí na ponta do cabo você liga as ponteiras do meter, ok? Como se fosse medir o cabo, né?
Eu vou até voltar naquela cena. E aí você pega um cabo de instrumento, coloca lá um P10, né? Se a saída for P10 lá da caixa. E aí você vai medir essa ponta e o terra com o meter naquela configuração. E aí ele vai te dar uma leitura. Se ele te der aparecer aqui 8, 7, se for 7 quer dizer que é 8. Então se o amplificador tem 8, tranquilo, é a melhor situação. Se a sua caixa aparecer 16, por exemplo, não tem problema. Você pode ligar. Não é a melhor situação, não é a melhor qualidade, mas pode ligar que não vai ter problema de queimar nada. Agora, se for menor, se for o seu amplificador é 8 ohms e aparecer com 4 ohms a caixa, aí não ligue, ok? Porque isso pode danificar aí o seu equipamento. Então, quando for menor valor, a caixa, né, o alto-falante for menor o valor dela em resistência do que o seu amplificador, você não liga. Situação perfeita de igual valor, e quando a caixa é de maior valor, a resistência pode se ligar num amplificador com menor valor, ok? Então isso aí é um detalhe para você estar pesquisando caso você caia numa situação parecida aí de ter que analisar uma ligação aí de uma caixa que você não conhece.